agora para o ano 2014. O primeiro ponto é este, é que a apresentação deste orçamento foi também o fim do logro. O logro que foi apresentado, lembra-se, pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro, numa conferência de imprensa, dizendo que não há mais austeridade. Não só há mais austeridade, austeridade nova, como há mais austeridade do que aquela que foi anunciada na tal carta do Primeiro-Ministro. Já me referi aqui a várias dessas medidas a propósito desse logro. Afinal, há mais austeridade, ela é nova e ela é maior do que aquela que foi anunciada. Mas, por outro lado, se nós queremos olhar para este orçamento, verdadeiramente o que marca este orçamento são duas medidas, como a Cristina expôs já na introdução do programa. São as medidas que dizem respeito ao corte nos vencimentos. Pela primeira vez o Estado vai cortar vencimentos aos funcionários públicos acima de 600 euros. E, por outro lado, a decisão do Governo de cortar pensões já atribuídas. Sim. Isto levanta três tipos de problemas. O primeiro problema é um problema de injustiça. Repare, pela primeira vez vamos cortar salários acima de 600 euros. Isto é, vamos cortar rendimentos de pessoas que estão muito longe de ser pessoas, digamos, abastadas. E, por outro lado, injustiça também, que terá que ser avaliada pelo Tribunal Constitucional, porque se atingem os funcionários públicos. São eles verdadeiramente os destinatários. São 90% dos funcionários públicos que vão ser atingidos por esta medida, ao fim e ao cabo. Os destinatários destas medidas e do essencial do esforço. E, por outro lado, para além da injustiça, levanta também um problema de imoralidade. Já me referi aqui várias vezes a isso, mas este é o orçamento em que, pela primeira vez, o Estado dá o dito por não dito. Isto é, não vou honrar os meus compromissos, não vou honrar o contrato que fiz com as pessoas, isto é, vou cortar pensões que já foram atribuídas. O Estado, pela primeira vez, vai dizer a pensão que tu recebias vai ser diminuída. Isto é, aquilo que eu decidi dar-te, em função de uma lei que o próprio Estado aprovou, vai ser reduzida e vai ser cortada. O Governo diz que a despesa com as pensões é verdadeiramente insustentável. O Governo diz muita coisa, mas nada disso corresponde à verdade. Nada disso corresponde à verdade. Mas há imposições da Troika. Por todos. Bom, quanto às imposições, já lá iremos, porque isso também é uma longa história. Verdadeiramente, o que o Governo faz neste orçamento são esses dois pontos. Uma injustiça e uma imoralidade. Mas, verdadeiramente, o que me preocupa neste orçamento são as consequências sociais do orçamento. Este orçamento puxa por aquilo que há de pior na sociedade portuguesa, como em todas as sociedades. Puxa pela desconfiança entre grupos sociais. Estimula a mesquinhez, estimula o egoísmo. Porque? E ora, porque repare bem, o Governo está sempre a dizer corte vencimentos, mas só aos funcionários públicos, não aos outros. Corte pensões de sobrevivência, mas só a partir de 2.000 euros. Corto nas pensões, mas só às pensões da CGA. Verdadeiramente, isto trata-se de fazer um discurso que põe uns portugueses contra os outros. Jovens contra idosos, funcionários públicos contra os outros. E o Governo, julgo eu, que não tem consciência do resultado que isto tem para a nossa sociedade. E qual vai ser Porque esse todas resultado? as injustiças e todas as desigualdades não atingem apenas aqueles que são visados. Quando as injustiças e as desigualdades aumentam, toda a sociedade é afetada. As sociedades decentes são aquelas que se reconhecem nos valores de justiça e de solidariedade. O que faz de nós uma comunidade é assentarmos nesses dois pilares de uma sociedade, justiça e solidariedade. Quais vão ser as consequências? Eu julgo que as consequências sociais vão ser muito negativas para a coesão nacional, vão ser muito negativas para a sociedade. E greves? Com certeza que vai ter, naturalmente, consequências ao nível das movimentações sociais, mas eu não estou a falar tanto disso. Eu estou a dizer que os resultados políticos, não só económicos, que vão ser muito negativos, os resultados políticos deste orçamento vão ser muito nefastos para aquilo que nós entendemos como uma sociedade decente. No fundo, o que eu temo é que um dia, quando olharmos para a nossa sociedade, já não reconheçamos uma comunidade que se baseia nos princípios da justiça e da solidariedade. Dizia esta semana que a maioria quer acabar com o Estado Social e com a Constituição. Bom, eu acho que este orçamento tem vários problemas constitucionais e segue uma linha política, naturalmente, pôr em causa o ideal de igualdade. Tem uma linha marcadamente ideológica. Marcadamente ideológica. E se nós queremos identificar uma marca ideológica neste orçamento, é fácil identificá-la. Repare,
quando nós cortamos vencimentos de funcionários públicos acima de 600 euros. Cortamos as pensões já atribuídas, mas no mesmo orçamento o Governo diz que vai baixar em 2 pontos percentuais o IRC. Eu compreendo muito bem que para qualquer governo seria sempre mais agradável baixar os impostos às empresas para obter mais competitividade. Mas baixar 2 pontos percentuais do IRC, em primeiro lugar, não garante, pelo contrário, é muito duvidoso, que as vantagens para a sociedade em termos de investimento e em termos de emprego se concretizem. 2 pontos percentuais, não acredito que tenha esse resultado. Mas, por outro lado, como é que é possível? Um governo diz que não tem alternativa nenhuma, que tem que cortar mesmo nas pensões de sobrevivência e, ao mesmo tempo, vai deixar 70 milhões de euros a mais nas empresas. Eu acho que isto é realmente obsceno. Não encontro outra palavra. Porque se há uma marca que dá visibilidade àquilo que este governo tem, que este orçamento tem de iníquo, é esta comparação entre cortar nas pensões já atribuídas, cortar nos vencimentos acima de 600 euros e, ao mesmo tempo, cortar 2 pontos percentuais no IRC, que vai, naturalmente, colocar mais dinheiro nas empresas, principalmente as empresas que têm mais... Mas qual era verdadeiramente a alternativa, nomeadamente para se conseguir o tal déficit de 4% que foi imposto pela Troika? Se me permite, eu gostaria de falar nisso quando falarmos da Europa. E presumo que iremos falar da Europa a propósito do relatório que a Comissão Europeia fez. Mas deixe-me apenas dizer-lhe isto. Eu também ouvi a Sra. Ministra das Finanças, numa entrevista, dizer: bom, este é o orçamento mais equitativo que fomos capazes de... que conseguimos fazer. Bom, se isto é o mais equitativo que conseguem fazer, verdadeiramente estamos conversados. Porque este governo nunca fez um orçamento justo. Eu critico muito o governo pela linha política que definiu desde o início, de insistência na austeridade. Utilizei várias vezes a imagem de quem está num poço e acha que a única solução é continuar a escavar para nos enterrarmos ainda mais. Mas a verdade é que nessa linha da austeridade o governo nunca foi capaz de fazer um orçamento que tenha aquilo que é um princípio geral de justiça: igualdade na distribuição dos sacrifícios. Foi assim com o orçamento de 2012, que foi aliás chumbado pelo Tribunal Constitucional, com o orçamento de 2013 e agora com o orçamento de 2014. Portanto, a conclusão que eu tiro é esta: para termos um orçamento justo, só mesmo com o novo governo. Porque se isto é o melhor que o governo pode fazer, o governo está muito longe de poder argumentar que não fez um orçamento iníquo como este orçamento. E teríamos uma alternativa política à altura das circunstâncias? A alternativa política é, em primeiro lugar, não cometer os mesmos erros. Porque a pergunta que me faço é: quantos mais anos é que temos que passar para não fazer consolidação orçamental e afundarmos a nossa economia? Mas o PS tem aqui desempenhado um papel forte. Vai ser preciso assistirmos a mais jovens a sair do país? Vai ser necessário assistir a mais investimento no ensino superior? Nós temos consciência do que estamos a perder? Verdadeiramente, eu acho que a nossa comunidade académica na área dos economistas não foi capaz ainda de fazer o rastro da desolação destes 3 anos. Porque já não é apenas o investimento, o prestígio internacional do nosso país, a capacidade de atrair investimento, já não são apenas os cortes na saúde, no ensino superior, é esta sangria do nosso capital humano. O nosso principal ativo são as pessoas, e ver jovens qualificados, os mais qualificados das várias gerações, a sair do país, porque aqui não encontram possibilidades de ter o seu emprego, eu fico absolutamente espantado como é que o governo não compreende que é a altura para reconhecer o erro e para mudar de caminho. E o Partido Socialista, nomeadamente, e a oposição têm feito a oposição de vida? Bem, eu acho que o Partido Socialista e toda a oposição não se tem cansado de chamar a atenção do governo para o erro económico e político que esta linha de austeridade, apenas austeridade, tem conduzido. E eu pergunto, mais uma vez, a pergunta que faço a mim própria é isto: quantos mais anos é que vão ser necessários? Já passaram 3. Repare bem, olhe só para 2013, para este ano. Nós tivemos um aumento brutal de impostos. E o resultado qual foi? O resultado foi que tivemos apenas uma melhoria insignificante no nosso déficit. A nossa dívida continua a subir. Diz a Sra. Ministra, temos que continuar na linha da sustentabilidade. Desculpe, estamos na linha da insustentabilidade. E desta vez falaram-se também de subvenções dos cargos políticos. As subvenções vão ser suspensas para políticos com mais de 2.000 euros por mês. Ainda bem que falam nisso. Eu não tenho nenhuma subvenção do Estado. Estou muito à vontade para falar disso. E também porque fui eu, não foi outro, fui eu, que acabou com as subvenções para cargos políticos.